E aí, gente, tudo bem com vocês? Tô tentando enganar o algoritmo aqui. A música que eu comecei tocando aqui é uma música linda, né? Vai dizer que não. Uma música do Joe Satriani. Joe Satriani, o tio Sat. E é uma música que se chama Tears in the Rain. Fofinha demais. Tá, e por que eu comecei tocando essa música nesse vídeo? Essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar quando quando era criança. E eu estudava violão erudito. Eu tava estudando, sei lá, Bach, compositores eruditos, né? Nessa época também eu conheci Joe Satriani. E aí, né? E aí essa música, ela é tocada originalmente no violão. E aí, como eu tava fazendo aula de violão, eu levei pro meu professor pra ele me ensinar a tocar essa música aqui. Eu devia ter, sei lá, eu não faço nem ideia de quantos anos eu tinha. Faz tempo. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar do Joe Satriani. Depois que eu comecei a tocar guitarra, é que eu fui aprender a tocar as músicas de guitarra. E aí eu comecei, então, a aprender muita coisa do Satriani, na época que eu comecei a estudar esse instrumento aqui, a guitarra, e deixei o violão um pouquinho de lado. Nessa fase Joe Satrianisística que eu tive, que durou muito tempo, acho que durou pelo menos uma década, assim, de devorar os discos do Joe. E no meu tempo, era CD. No CD tinha encarte, tá, jovens? E dentro do encarte sempre tinha muita coisa legal. Tinha, sei lá, um texto, alguma coisa, alguma história, fotos e ficha técnica. E aí eu nunca esqueço de estar lendo ali a ficha técnica do titio Joe Satriani. E aí eu vi lá, né, Jeff Campitelli, Greg Bisonetti, o Matt Bisonetti, né, os irmãos Bisonetti, o lendário Simon Phillips, quem mais que tinha lá? Enfim, tudo uns gringos loucos, né? Mas aí no meio desses nomes gringos aí, tinha um nome que eu li e pensei, isso daqui não tem como não ser o nome de um brasileiro. E aí eu fiquei meio confuso, eu ainda não entendia muito como que funcionava esse mercado de músico de sessão, né, de músico de estúdio. Então eu não sabia que tinha vários músicos assim, que a vida deles era gravar no disco dos outros, era tocar no disco dos outros, né, porque na minha cabecinha de criança, tipo, o artista, ele era o artista e ele tinha os amigos dele que tocavam com ele. Eu olhei ali e pensei, caramba, o Joe Satriani é amigo de um brasileiro e chamou ele pra tocar aqui nesse disco. E aí, antes de falar qual que é esse nome, né, meus amigos, eu aposto que antes de você começar a ver esse vídeo, você deve ter especulado vários outros nomes, né? Sei lá, o César Camargo Mariano, talvez o Edu Ribeiro, enfim, tem vários músicos que você poderia colocar nessa categoria aí de o músico mais gravado da história. E aí deixa eu deixar claro aqui, é foda. Deixa eu colocar uma situação aqui já. O meu título desse vídeo, né, o músico brasileiro mais gravado de todos os tempos, na verdade é uma informação que eu meio que tirei da minha bundinha mesmo, tá? Mas por que que eu acho que ele é, mesmo sem ter mergulhado muito nos confins da internet pra descobrir se é isso mesmo? Se você der uma googlada nesse cara e ver os discos que esse cara já gravou, assim, sinceramente, se esse cara não for o músico brasileiro mais gravado da história, ele pelo menos é o que gravou com os maiores nomes da música internacional da história. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque vamos lá, você conhece Michael Jackson e Madonna? Você conhece Sting? Você conhece a dona Aretha Franklin? Você conhece B.B. King, Barbra Streisand, Barry White, Bill Withers, Chaka Khan, a Celine Dion, Dolly Parton, a Donna Summer, aquela bandinha americana, The Eagles, já ouviu falar? Earth, Wind and Fire, Eric Clapton, Ella Fitzgerald, meus amigos, o Elton John, o Elvis Costello, George Benson, o Herbie Hancock, o James Taylor, a Joni Mitchell, o Joe Satriani, enfim, gente, segue o alfabeto aí, vai até o fim. E eu citei aqui apenas alguns dos artistas, assim, de renome mundial. Isso sem contar todos os grandes músicos brasileiros que ele trabalhou, né? João Bosco, e Dori Caymmi, enfim, a galera toda. Eu tô falando nada mais, nada menos do Paulinho da Costa. Você entendeu a minha confusão, né? Quando eu tava lendo lá o encarte do Joe Satriani, né? Aqueles nomes tudo gringo, daqui a pouco vem um
Paulinho da Costa. Não é nem Paulo da Costa, né? É Paulinho. Eu digo, não tem como esse cara não ser brasileiro. Não tem como. Aí nessa época não tinha, né, Google, não tinha internet. Nesse tempo não tinha internet, gente. Olha que loucura. A informação que eu conseguia ter no mundo da música era lendo revista. Algumas delas, a minha predileta era a Guitar Player. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive. Mas assim, era a única forma de saber um pouco mais sobre o mundo da música, era lendo revista. E eu lembro que lendo revistas eu comecei a perceber que esse nome pintava de vez em quando, Senhor Paulinho da Costa. E aí a minha brincadeira começou a ser a seguinte, eu ia nos encartes dos discos, assim, nas lojas de disco que tinha, no meu tempo tinha loja de disco, loja de CD, né? E aí tinha uns CDs que ficavam abertos, você podia dar uma olhadinha nos encartes. E a minha brincadeira era pegar esses discos gringos e procurar o Paulinho da Costa ali. E, gente, vocês não têm noção como eu achava esse nome ali. Enfim, Paulinho da Costa é um percussionista, um baita de um percussionista. Não à toa ele trabalhou com toda essa galera aí, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, assim, que tipo, tá aí o Paulinho da Costa, tava passando na TV, assim, um show do Sting. Aí o Sting apresenta a banda, chega na hora do percussionista e tá lá, Paulinho da Costa. Eu digo, E o Paulinho é o seguinte, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não estudei pra fazer esse vídeo aqui, tá? Que eu não gosto de fazer roteiro, eu simplesmente aperto o REC aqui na câmera e falo sobre o assunto que eu quero falar com vocês no momento. E aí eu tava assistindo um programa que eu gosto no YouTube, um programa de música, assim, que chama Dead Wax, e aí eles citaram o Paulinho da Costa ali num belo momento e eu, lembrei, né? Tá aí um cara que eu acho que o pessoal do Brasil não conhece muito. Lógico, assim, entre os músicos, principalmente músico de estúdio, músico de sessão no Brasil, todo mundo conhece esse nome, todo mundo conhece Paulinho da Costa. Mas ele não é um cara muito popular, assim, fora da esfera de gravação. É muito louco, pelo menos aqui no Brasil, né? O Brasil, ele é fera nisso, né? De não reconhecer os grandes nomes da cultura. Mas isso é papo para outro vídeo também. Mas o lance aqui, eu tô aqui falando no freestyle do menino Paulinho, só do que eu lembro de cabeça. Eu acho que ele é carioca, se eu não me engano, ele foi pra gringa junto com o Sérgio Mendes, ou seja, faz mó cara, né? Porque o Sérgio Mendes fez um maior sucesso lá fora décadas e décadas atrás, né? Levando o E, de novo, na abertura ali eu tava citando só nomes americanos, porque, assim, foi a minha criação, tá? Eu nasci no Brasil, mas a minha criação musical foi com música internacional, foi com música americana, principalmente, assim. Era o que eu mais escutei durante a minha infância, adolescência e começo da vida adulta, foi a música americana. Depois é que eu comecei a conhecer música de outros lugares do mundo, até chegar na música brasileira. A gente roda até olhar pra casa e dizer, é ali que tá o ouro. Enfim, o Paulinho gravando com toda essa galera aí do mundo inteiro, né? Ele é um cara que, conversando com colegas da música, tem vários colegas meus que não conheciam esse nome. E, cara, uns negócios assim meio metafísico que ele se envolveu. Mano, ele tá no Thriller do Michael Jackson. Pensa nisso. O Michael Jackson, o Thriller, o disco mais vendido da história da humanidade. E vai continuar assim, né? Porque não se vende mais disco, então o disco mais vendido da história tem Paulinho da Costa tocando percu lá dentro. E aí você até pode pensar, mas eu não lembro de escutar percussão no Thriller do Michael Jackson. É tudo programado. Pois é, adivinha quem é que programou as percussões no disco Thriller do Michael Jackson? Aliás, o Thriller, acho que vale um vídeo inteiro falando do Thriller em algum outro momento, e inclusive de outros discos do Michael, né? Das fases que o Michael teve, porque são fases lindas, incríveis, e não é todo mundo que sabe, por incrível que pareça, não é todo mundo que sabe que quem gravou grande parte dos discos do Michael foi o Toto, né? Que é uma outra excelente banda. E que a base do Toto foi usada para muitos discos do Michael Jackson, pelo produtor Quincy Jones, né? Tem muitas histórias interessantes dessa época, desses discos, mas uma das minhas prediletas é saber que tem um carioca maluco lá, junto com essa galera aí, que são todos mitos, né? Ícones da música internacional, e junto com eles tem um brasileiro lá, o senhor Paulinho da Costa. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade, só para enaltecer esse cara, o quão importante ele foi e é pra música como um todo, né? Eu ia dizer pra música brasileira, mas não. Ele é um músico brasileiro, mas ele é extremamente importante pra música internacional, porque ele colocou o tempero dele nos discos dos maiores artistas do mundo. E ele ainda tá aí, gente. Ele ainda tá trabalhando. E eu sinto, sim, que esse cara, ainda em vida, merecia mais reconhecimento por parte dos brasileiros, principalmente
principalmente, que tem essa dificuldade de reconhecer a grandeza dos seus próprios artistas, né? Eu aposto que se você pegar qualquer música que o Paulinho da Costa tenha gravado e tirar a percussão da música, vai perder todo o molho, vai perder toda a malandragem da música. Pega o próprio Thriller, pega ali qualquer música do Thriller e vê as percussões programadas, tira elas pra você ver o que é que acontece, descaracteriza completamente. O ritmo é fundamental. E falando em ritmo, eu queria convidar vocês para conhecer o meu novo podcast que eu tenho junto com meu amigo Saulo Sou. O nome do podcast é Ritmosfera. E sim, o ritmo é escrito em inglês e o osfera em português. É uma brincadeirinha, uma grafia, tá? Deixa nós. A gente já tem 2 episódios no ar, o último saiu agora uns dias atrás. A gente tá falando sobre outro mago, sobre outra personalidade mítica da música brasileira, que é o Hermeto Pascoal. E eu queria convidar vocês a assistirem esse episódio. O link vai estar na descrição. Aproveita e se inscreve lá no outro canal também para ficar por dentro dos próximos episódios que virão, tá bom? Se você tiver ido com a minha cara, me dá uma força aqui no YouTube, aperta os botõezinhos aí, e se tu quiser me dar uma baita de uma força, considere a possibilidade de tornar-se um membro aqui do canal. Também vai estar na descrição um link para a área de membros, para você dar uma olhadinha. Na área de membros eu faço vídeos exclusivos para a galera que tá lá. Tem cursos, tem vídeos aleatórios, tem fofocas, tem histórias, tem um pouquinho de tudo e vai ter cada vez mais, porque o que vocês pedirem para eu fazer, eu faço lá, tá bom? Para quem ficou aqui até agora, o meu muito obrigado, principalmente aos meus membros queridos. É graças a vocês que eu tô aqui fazendo esses vídeos, então muito obrigado sempre. Se alguém conheceu o Paulinho, manda um beijo para ele, diz que eu sou fã e diz que a primeira vez que eu conheci o trabalho dele foi no disco do Joe Satriani, The Extremist. Sensacional, eu tenho muito carinho por esse cara. E depois, assim, tendo visto ele tocando com tantos artistas incríveis, viva Paulinho. E eu te convido a fazer não só esse mergulho na carreira do Paulinho, mas experimenta fazer esse mergulho também na carreira dos músicos e dos artistas que você gosta. É assim que a gente conhece coisa nova, tá, gente? É mergulhando no que faz os artistas que a gente gosta serem o que são, as influências, os músicos que trabalham com esse artista. Esses são os rabbit holes que fazem a gente conhecer música boa nova, tá? E lembrando que música boa nova não precisa ser nova. Ela pode ser de décadas atrás, mas ela vai ser nova para você. Então mergulha, pesquisa, escute mais música. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Então até lá. Beijo e tchau.